A igreja participa às vésperas de Pentecostes da Semana de Oração pela Unidade Cristã. O que significa essa iniciativa e qual a importância dela? Sem dúvida, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, aqui no Hemisfério Sul, acontece justamente, como você falou, às vésperas da festa de Pentecostes. Mas no Hemisfério Norte, acontece no mês de janeiro, do dia 18 ao dia 25 de janeiro. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é de uma importância muito grande, porque a unidade dos cristãos, ou a unidade cristã, é graça de Deus, é Deus que o faz. E a graça nós alcançamos pela oração. A oração é que toca o coração de Deus e foi Ele que mesmo nos orientou. O Cristo rezou às vésperas da sua paixão: Pai, para que todos sejam um, assim como tu e eu somos um, a fim de que o mundo creia. Então Ele nos deu exemplo e nos orientou nesse sentido, de que no meio de toda a ação em busca da unidade cristã, a oração é a principal ação. Falando sobre o tema desse ano, que recorda essa questão do trabalho escravo, dos refugiados, quais as questões sociais? As questões sociais são oportunidades para promover essa comunhão e essa unidade? Sem dúvida, o ecumenismo, o trabalho de busca de unidade dos cristãos, das igrejas cristãs, sempre teve uma preocupação também doutrinária, mas principalmente pela ação. E o ecumenismo aqui no Brasil tem esse enfoque muito forte. O trabalho, o movimento ecumênico no Brasil sempre atuou nas questões sociais. No tempo da ditadura, os irmãos de outras igrejas foram presos, torturados e mortos, assim como nós católicos. E já na Segunda Guerra Mundial, os cristãos católicos, os cristãos protestantes, lá vítimas do nazismo, se encontravam nas cadeias e nas prisões, porque tinham lutado juntos para libertar o povo e contra toda uma ditadura, digamos assim, nazista. E então o trabalho social, o trabalho em busca de dignidade das pessoas, de libertação das pessoas, é um trabalho que une muito. E é a partir daí que nós entramos, nos conhecemos, os diversos cristãos das diversas igrejas se conhecem, e se conhecendo criam amizade, e então vão também refletir sobre a doutrina. A ação une, em primeiro lugar, a doutrina em segundo lugar. Sobre esse movimento ecumênico hoje, como a Semana de Oração pode contribuir para termos mais consciência em relação a esse ecumenismo? Sim, a Semana de Oração dos cristãos é uma oportunidade de as igrejas se movimentarem, se articularem, e nós precisamos disso, né? Porque trabalhar pela unidade cristã deve ser um trabalho contínuo, mas precisamos de momentos fortes em que essa ação se torne mais explícita. E a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos está nesse sentido. E o tema desta semana é Deus nos uniu e nos libertou, né? Então estamos também rezando, mas refletindo também da necessidade de nos empenharmos num trabalho conjunto de libertação, de busca por mais dignidade, de busca dos direitos das pessoas. Nós aqui no Brasil, por exemplo, estamos numa situação de intolerância religiosa. Várias religiões de raiz africana são excluídas ou até são vítimas, não é? E é preciso que nós, cristãos, juntos, também nos posicionemos a respeito desses irmãos de outras religiões. E do diálogo ecumênico passemos para o diálogo interreligioso. E a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, com esse lema deste ano, nos provoca nesse sentido. É uma busca, assim, a gente pode fazer um resumo de que a semana já trabalha isso, mas também a gente cada vez mais precisa trabalhar essa tolerância, essa cultura de paz entre as religiões. Sem dúvida. Hans King, que é um grande teólogo, diz que a paz do mundo só vai ser alcançada quando as religiões também se concordarem em trabalhar pela paz. Enquanto as religiões estiverem divididas e estiverem até se contrapondo umas a outras, a sociedade não terá paz.
a sociedade alcançará a paz na medida em que as religiões se acolherem, se aceitarem, se respeitarem mutuamente.